Bom, vamos começar com uma notícia que, olha, deu o que falar no mundo acadêmico. A Universidade Harvard foi proibida pelo governo Trump de receber novos estudantes internacionais. A gente se baseou em artigos recentes que detalham isso. Basicamente, o Departamento de Segurança Interna, o DHS, cancelou uma certificação de Harvard, chama SEVP. E essa certificação é, tipo, essencial para a universidade poder matricular alunos estrangeiros, né? Exato. E essa revogação começa a valer a partir do ano letivo de 2025-2026. Na prática, Harvard não vai mais poder emitir aqueles documentos necessários para os vistos de estudante, o F, ou de intercâmbio, o J. Nossa, e o impacto disso? É gigante. Afeta quase 7 mil estudantes internacionais que já estão lá. Isso dá mais ou menos 27% do total de alunos. É muita gente. 27%? É quase um terço. Realmente um número expressivo. Tá, mas qual é a justificativa para uma medida tão, assim, drástica? Olha, a justificativa oficial que o DHS apresentou fala em uma suposta conduta pró-terrorismo por parte de Harvard, e também que a universidade teria se recusado a seguir certas normas federais que a administração Trump exigiu. Conduta pró-terrorismo? Isso é bem sério. As fontes detalham o que seria isso? Então, as fontes que a gente analisou não entram nesse detalhe específico do que o governo considera como essa conduta, sabe? Mas é a alegação que está na mesa. E é bom lembrar que isso não veio do nada, né? Já existia uma tensão. Em abril, por exemplo, o governo já tinha congelado 2,2 bilhões de dólares em subsídios federais para pesquisa em Harvard. Ah, então já tinha esse histórico recente de atrito financeiro. Exatamente. Foi depois que a universidade rejeitou umas mudanças políticas que o governo queria impor. Entendi. E Harvard, como reagiu a essa proibição agora? Bom, a universidade classificou a ação como ilegal e também retaliatória. Foi bem direta. O porta-voz deles, o Jason Newton, ele reforçou o compromisso com os estudantes e professores de mais de 140 países que estão lá. E alertou para o dano que isso causa, né? Para a comunidade acadêmica, para a pesquisa, para o país todo. Sem dúvida. E para os estudantes que já estão cursando, a situação é bem delicada. Sim, muito. Tem uma carta da secretária Kristi Noem que é bem clara. Ela diz que esses alunos precisam, tipo, correr para encontrar outra universidade certificada, para se transferir e conseguir manter o status legal de não imigrante nos Estados Unidos. Nossa, imagina a correria e a angústia desses estudantes. É uma pressão enorme. E, para além do drama pessoal, tem um impacto financeiro para Harvard, que não é pequeno, né? Verdade, você mencionou os números antes. É. Esses estudantes internacionais, eles representaram 1,4 bilhão de dólares para Harvard só em 2024. Isso é tipo 21% da receita operacional da universidade. E geralmente eles pagam um valor mais próximo do custo total do curso, né? Ajudam a sustentar o orçamento. Isso sempre levanta aquela questão do fundo patrimonial gigantesco de Harvard, né? Mais de 50 bilhões de dólares. Ele não poderia, sei lá, cobrir essa perda. Essa é uma pergunta comum, mas a resposta é um pouco mais complexa. O fundo é enorme sim, 53,2 bilhões. Mas olha só, uns 80% desse dinheiro tem uso restrito. Restrito como? Definido pelos doadores, sabe? Para bolsas específicas, para certos programas, para cátedras. Não dá para usar para qualquer coisa. E o restante, muitas vezes, está investido em coisas de longo prazo, tipo imóveis, fundos de private equity, que não são líquidos. Não dá para transformar em dinheiro rápido para cobrir um rombo assim de repente. Ah, entendi. Então aquela imagem de um cofre cheio de dinheiro fácil de usar não é bem assim na prática. Exato. A gestão desses fundos é bem mais complexa do que parece de fora. Interessante essa questão do fundo, mas voltando para as consequências mais imediatas. A preocupação na comunidade acadêmica parece ser grande com o impacto nas pessoas e na pesquisa, né? Com certeza. O economista Jason Furman, que foi conselheiro do Obama, ele chamou a medida de horrível. E ele destacou um ponto-chave. O valor desses estudantes internacionais vai muito além da mensalidade. Eles são cruciais para a inovação, para o soft power americano. O soft power, a influência cultural, científica. Isso. Perder esses talentos é ruim para o bolso e para a posição dos Estados Unidos no mundo, entende?
É um golpe duplo. E parece que já tem gente dentro de Harvard preocupada com o dia a dia da pesquisa, né? Sim, tem relatos. Um professor que não quis se identificar falou para a CNN que teme que muitos laboratórios fiquem vazios. E isso prejudica diretamente o avanço da ciência lá dentro. O próprio porta-voz de Harvard, o Newton, também reforçou esse risco para a missão de pesquisa da universidade. É um efeito dominó, parece. E o recado parece ir além de Harvard. A secretária Kristi Noem chegou a dizer que essa situação serve de alerta para outras instituições. Isso cria um clima de apreensão geral, né? Um alerta pesado. Pois é. E um advogado de imigração, o Bradley Bruce Banias, ele comentou que parece que o ICE, a agência de imigração, está colocando a política acima da lei, o que deixa os estudantes numa insegurança muito grande. Se a gente conecta os pontos, a gente vê um conflito que vai além de Harvard, sabe? Questiona como os Estados Unidos veem o talento global, qual o papel das universidades nisso tudo. Resumindo, então, é um conflito bem direto, um choque entre uma universidade de ponta, globalmente reconhecida, e o governo federal. E as consequências são sérias para milhares de estudantes, para a pesquisa de ponta e para as finanças da própria instituição. Exatamente. E isso tudo nos deixa com uma reflexão importante, eu acho, pensando na defesa que a Harvard faz da sua autonomia e na justificativa do governo que foca em segurança, em seguir as regras. Que debates maiores essa situação toda acaba trazendo à tona, né? Sobre os limites entre a independência da universidade e o controle do governo. Sobre segurança nacional versus intercâmbio acadêmico. E, no fundo, sobre qual vai ser o futuro do acolhimento de estudantes internacionais nos Estados Unidos. Fique essa questão no ar.